Você tem ideia de qual será a maior pandemia do século XXI? Olá, eu sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Você sabe o que é uma pandemia? Certamente sim, pois estamos passando pela pandemia mais famosa dos últimos tempos. Mas antes de uma doença se tornar uma pandemia, é importante conhecer outros estágios pelas quais uma doença pode ou não passar. Surto é uma doença que aumenta de forma repentina e mais do que o esperado em uma região geográfica específica. Por exemplo, intoxicação por dietileno-glicol em um bairro de Belo Horizonte no final de 2019. Epidemia é um surto que acontece em diversas regiões geográficas, municípios, estados ou até mesmo um país inteiro. Por exemplo, a dengue. Já a pandemia é o pior dos cenários. É uma epidemia que se espalhou por vários países, afetando um grande número de pessoas. Ou seja, qualquer pessoa do mundo está potencialmente exposta a uma pandemia. Por exemplo, a Covid-19. Então, surto, epidemia e pandemia é uma doença que está relacionada à quantidade, mais do que esperada para uma determinada área geográfica. Já a endemia é uma doença que não está relacionada à quantidade, mas sim à frequência ou quão típico é em uma área geográfica específica. Por exemplo, a malária na região amazônica ou a doença de Chagas no estado do Pará. No século XX, a gripe espanhola foi a maior pandemia. Ela ocorreu em 1918, há 102 anos atrás. E no atual século XXI, qual será a maior pandemia? Mas o objetivo aqui não é falar das pandemias mais famosas, e sim de uma que está longe dos holofotes. Continue assistindo para descobrir qual é. Preocupado com seu estômago alto, João fez um ultrassom do abdômen que mostrou a presença de gordura no fígado. Ele procura o médico pois quer um remédio para isso. João, gordura no fígado é o mesmo que esteatose hepática. Tal condição, não necessariamente, pode levar à inflamação do fígado, que é a hepatite. Por sua vez, a hepatite persistente pode causar cicatrizes no fígado, que é a cirrose, que pode até indicar um transplante de fígado. Que tal prevenir essas complicações? Joaquim teve uma crise renal há 2 meses, isto é, ele expeliu um cálculo renal de meio centímetro e disse que foi a dor mais forte que já sentiu na vida. Ele não quer passar por essa experiência dolorosa novamente e quer saber do médico que deu a análise do cálculo que guardou. Joaquim, a análise do seu cálculo renal mostrou que ele é composto de ácido úrico. Eu posso prescrever um medicamento para deixar sua urina menos ácida e você precisa tomar mais água. Mas que tal pensarmos na raiz do problema? Paulo está com o dedão do pé inchado, vermelho, quente e muito doloroso tem 2 dias. Seus amigos falaram que é crise de gota e disseram para parar de comer carne e tomar remédio para baixar o ácido úrico. Paulo, você está com artrite gotosa. É uma crise de gota causada por depósitos de cristais de ácido úrico na sua articulação. Mas não é por causa da carne que você come. Melhor do que tomar remédio para baixá-lo é saber por que seu corpo está produzindo muito ácido úrico. Juliana está com o ciclo menstrual desregulado e está preocupada com o aparecimento de pelos no corpo como se fosse homem. Ela quer tomar hormônio para regular isso. Juliana, você tem síndrome dos ovários policísticos. Melhor do que tomar hormônio, poderíamos cortar o mal pela raiz. Maria diz que não pode comer gorduras, que logo sente enjoos e tem dor abaixo da costela do lado direito. Ela tem crise biliar. Ela quer marcar uma cirurgia para tirar a vesícula. Maria, a sua vesícula biliar está com cálculos, e quando o cálculo entope a vesícula, você tem a crise biliar. Para ficar livre dos cálculos, cirurgia é uma opção. Que pena não te contaram como você poderia ter prevenido a formação das pedras. Leandro não consegue perder peso. Tem receio de que seu metabolismo é baixo, talvez por problema na tireoide. Leandro, sua tireoide produz hormônio normalmente. O problema é que o hormônio que ela produz
não está sendo convertido na sua forma ativa de forma adequada na periferia do seu corpo. O problema não está na tireoide. Patrícia tem triglicérides alto e passou a tomar remédio para controlá-lo, mas sentiu fortes dores na perna e quer saber o médico se tem associação com o remédio. Patrícia, suas dores nas pernas provavelmente são efeito colateral do remédio que você está tomando para controlar as gorduras do sangue. Vamos suspender o remédio para avaliar se as dores melhoram e vamos pensar no porquê do triglicérides alto. Tânia tem só 30 anos e diz que sua pressão está um pouco alta conforme seu aparelho digital. Ela percebe que está com edema e quer um remédio para desinchar. Tânia, eu esperaria encontrar pressão alta em pessoas mais velhas, mas não em você. Eu acredito que a sua pressão alta e seu inchaço têm a mesma origem. O esposo de Fátima tem andado meio esquecido. Ela pede uma receita de vitaminas para a memória do seu esposo. Fátima, seu esposo pode estar iniciando um quadro de demência. Alzheimer é um tipo de demência. Muitos médicos já a chamam de diabetes tipo 3. Sendo assim, vitaminas podem não ser a solução. Esteatose hepática do João, pedra nos rins de Joaquim, gota de Paulo, síndrome dos ovários policísticos de Juliana, pedra na vesícula biliar de Maria, menor ação do hormônio tireoidiano de Leandro, triglicérides alto de Patrícia, pressão alta e o inchaço de Tânia, demência do esposo de Fátima. Tais problemas são faces de uma mesma moeda, fenômenos de uma mesma condição. Fazendo analogia com uma árvore, o caule visível acima da terra representa tais problemas, mas a raiz desses problemas pode ser a resistência à insulina. Resistência à insulina é uma doença nutricional e pode estar na base de todos esses problemas, e se não tratada, pode evoluir para diabetes tipo 2, aqui representada pela copa da árvore. E diabetes pode somar mais problemas. As complicações do diabetes podem ser microvasculares ou macrovasculares. Micro vem de pequeno, ou seja, dano aos pequenos vasos, podendo ser nos pequenos vasos dos rins, podendo culminar com insuficiência renal e necessidade de diálise, podendo ser nos pequenos vasos dos olhos, podendo causar retinopatia e culminar com cegueira, podendo ser nos pequenos vasos dos nervos, podendo causar neuropatia e culminar com dormência de mãos e pés e pé diabético. Macro vem de grande, ou seja, dano aos grandes vasos, podendo ser nas coronárias do coração, causando infartos e culminar com insuficiência cardíaca e necessidade de transplante cardíaco, podendo ser nas carótidas do pescoço, causando os derrames cerebrais e culminar com sequelas, podendo ser nas artérias dos membros inferiores, causando dor para caminhar e culminar com amputação. Sendo assim, resistência à insulina está na raiz do diabetes tipo 2. Diabetes é a principal causa de insuficiência renal no mundo. 1/3 dos pacientes que faz diálise é por causa de diabetes. Diabetes impõe risco para doença cardiovascular, tais como infarto e derrame, e é a doença que mais mata no mundo. Estudiosos afirmam que a resistência à insulina também está na raiz de vários tipos de câncer. No século XX, a pandemia da gripe espanhola matou aproximadamente 50 milhões de pessoas pelo mundo. E no século XXI, quem será a campeã até o final de 2020? A pandemia Covid-19 matou até a presente data da gravação deste vídeo pouco mais de 500 mil de pessoas pelo mundo. Já a pandemia da resistência à insulina, direta ou indiretamente, pode estar por trás de mais de 50 milhões de mortes pelo mundo até o final de 2020. Só no Brasil, o custo das principais doenças crônico-degenerativas deve ultrapassar 3,5 bilhões de reais em 2020. Inscreva-se no canal para conhecer mais sobre essa pandemia desconhecida, mas não menos importante. E quanto a você? Seu organismo é sensível ou resistente à insulina?
curta o vídeo e tenha uma ótima semana.